Bíblia de Jerusalém, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações, e seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas ele respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia, é que o quero e não sacrifício, não condenarias os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo: É lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: Quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vá apanhá-la, tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem: Estenda a mão. Ele estendeu a mão e ela ficou sã como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele, sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali, muitos o seguiram e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem a sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que a conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão a sua herança. Então trouxeram-lhe um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Ele não expulsa demónios senão por Belzebu, príncipe dos demónios. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: Todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir o seu reinado? Se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demónios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Por isso vos digo: todo pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta era nem na outra. Ou declarareis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. E pelo fruto que se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que toda a palavra sem fundamento que os homens disserem darão contas no dia do julgamento. Pois as tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Nisso alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Ninive
se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vêm habitar ali. E com isso a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que acontecerá a esta geração má. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Eis que a tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe.